Eu sou Valdiva e é muito bom nos encontrarmos aqui novamente no Pérolas Preciosas. Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Por favor, ajude-nos dando aí o seu like, compartilhando, esse conteúdo com outras pessoas. O que você gostaria de nos dizer a respeito deste conteúdo? Por favor, faça o seu comentário. Isso é muito importante para nós. E se ainda não é inscrito em nosso canal, por favor, inscreva-se. Nós vamos olhar para o texto de Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículos de 21 a 47. Eu vou citando e comentando em seguida. Nós estamos vendo aqui, já o período final da vida de Jesus aqui na Terra. E vamos falar sobre a crucificação de Jesus. De acordo com o costume judaico e também o costume romano, Jesus tinha que ser levado para fora dos muros da cidade para ser crucificado. Conforme era permitido pela lei romana, Simão Cirineu foi forçado a carregar a cruz de Jesus, ali pela via sacra, via crucis. A crucificação era o meio de intimidação público e servia também para advertir o povo a não se rebelar contra Roma. E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Quando você vai a Israel, de fato, ali o monte, você olhando para ele, parece assim um crânio, realmente uma caveira, uma cabeça, os dois olhos, as duas órbitas do olho e o crânio. Então é interessante isso. E ainda permanece assim. Quiseram dar uma mistura de vinho com mirra, que tinha um efeito levemente anestésico, mas Jesus não aceitou. As mãos de Jesus foram pregadas, aqui acima do pulso, porque se fosse aqui teria rasgado com o peso dele. Então os pregos entraram aqui e no braço horizontal, na trave horizontal. E os seus pés foram colocados um em cima do outro e aí pregados então na trave vertical. Então os braços na horizontal e os pés na vertical. Então repartiram entre si as roupas dele, tirando sorte para ver o que cada um levaria. Eram 9h da manhã quando o crucificaram. Colocaram acima da cabeça de Jesus a inscrição com a acusação contra ele, Então uma placa, e que dizia: o Rei dos Judeus. Com essa inscrição, Pilatos justificou suas ações, pois Jesus foi crucificado como um rebelde político e também provocou as autoridades judaicas, dizendo, ao se declarar rei dos judeus, ele também estava aí provocando as autoridades judaicas, que não acreditaram que ele fosse o rei dos judeus. Com Jesus foram crucificados 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E assim se cumpriu a profecia de Isaías 53:12, que diz que ele
com malfeitores foi contado. Em virtude da Páscoa, muitos iam passando pelo local da crucificação de Jesus, blasfemando contra ele e dizendo: você que destrói o santuário, né, o templo, e em 3 dias o reedifica, salve-se a si mesmo descendo da cruz. Da mesma maneira, os principais sacerdotes com os escribas zombavam, dizendo entre si: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar. Que o Cristo, que o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que vejamos e creiamos. Também os 2 ladrões crucificados com ele o insultavam. Mas um deles depois se arrependeu, né? E Jesus aceitou o arrependimento dele e realmente ele pôde também ser salvo. Jesus disse que ele estaria no paraíso, né, com ele. A morte de Jesus entre 12:00 e 15h da tarde, houve trevas, escureceu. E às 15h, Jesus clamou, bradou em alta voz: Deus meu, por que me desamparaste? Ali na cruz, porque Jesus havia tomado todo o pecado da humanidade sobre ele, Deus Pai se afastou e Jesus lamenta sobre isso. Ele tinha intimidade com o Pai porque não tinha pecado. Somente o pecado nos separa de Deus Pai, só o pecado. E Jesus não tinha pecado, mas naquela última ceia que ele teve com os discípulos, ele estabeleceu a nova aliança e tomou sobre si, sobre ele, o pecado de toda a raça humana, toda a humanidade. E porque ele se tornou o pecado em nosso lugar, ele se tornou culpado e por isso foi condenado à morte e morreu a nossa morte, porque ele não tinha o porquê morrer, porque Jesus não cometeu pecado. Mas Jesus não levou só o pecado da raça sobre ele. Ele levou a doença, ele levou as maldições, ele levou os fracassos, a pobreza, a derrota, toda injustiça, traição, tudo que era do homem, coisas ruins, Jesus tomou sobre ele e foi à cruz para pagar o preço para que depois nós pudéssemos ser abençoados através dele. O Pai se afastou porque ele não comunga com o pecador, né? O homem caído no pecado. E ali Jesus estava representando a humanidade, então ele era todo o pecado. Até a sua ressurreição, Jesus sentiu essa separação. O Salmo 22 é um salmo profético, né? E aponta para Jesus ali na crucificação e também no Hades, na região dos mortos, e isso em nosso lugar. Porque Jesus morreu as nossas mortes, no plural, a morte física e a morte espiritual, aquela morte do espírito, o espírito do homem estava separado de Deus por causa do pecado da raça. No dia da ressurreição, Jesus saiu de lá vitorioso sobre o pecado, sobre a morte e sobre Satanás.
Glória a Deus, aleluia! Ele venceu, inclusive a morte também. A morte de Jesus não foi o final da história, mas o recomeço através da reconciliação do ser humano redimido com Deus Santo. A zombaria continuou e eles diziam: vejam, ele chama por Elias, vejamos se Elias vem tirá-lo, né? Porque a expressão Deus meu, Jesus usou a expressão, né, na língua que eles falavam ali na época, e então eles confundiram achando que ele estava chamando por Elias. Jesus, dando um forte grito, expirou. E o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Veja, Jesus morreu bem no horário do sacrifício vespertino, da tarde, às 15 horas, feito diariamente no templo. Eu não posso aqui entrar em detalhes, mas lá no templo havia uma cortina, que aqui está falando de véu, uma cortina que separava o santo lugar do santíssimo lugar, onde estava a arca da aliança. E esse véu rasgou de alto a baixo e abriu a entrada para o santíssimo lugar. Quem estivesse no santo lugar agora veria o santíssimo lugar. E Jesus, então, ele aí se torna, né, o sacrifício que agora elimina todos os sacrifícios de animais. Não há mais necessidade desses sacrifícios de animais, porque Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que foi morto, né? E que tira o pecado do mundo, de toda a humanidade, todo aquele que nele crê, claro. E então removeu essa separação, agora o homem tem acesso a Deus por meio de Jesus. O acesso agora é providenciado pelo sacrifício único de Jesus, tornando obsoletos, então, os sacrifícios do templo, que era de animais. O centurião que estava em frente de Jesus, vendo que ele havia expirado, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. O centurião havia observado a morte de muitos criminosos crucificados. Ele reconhece a pureza e o poder de Jesus e percebe que Jesus é o Filho de Deus. Um dos ladrões na cruz expressou a sua fé em Jesus. Algumas mulheres também observavam de longe, e entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José, e ainda Salomé. Elas acompanharam Jesus pela Galileia e foram testemunhas oculares do sepultamento de Jesus. E vamos ver agora o sepultamento de Jesus. Ao cair da tarde, por ser véspera do sábado, José de Arimateia, um ilustre membro do Sinédrio, pediu a Pilatos o corpo de Jesus e Pilatos concedeu, porque eles costumavam enterrar no mesmo dia. E ali, principalmente, como era véspera do sábado, então eles tinham que fazer rapidamente, porque quando entrasse o Shabat já não podiam mais. Removeram Jesus da cruz e o envolveram num lençol que tinha sido comprado e o depositaram num túmulo aberto na rocha.
Esse era o túmulo mais caro que existia na época. E rolaram uma pedra fechando a entrada desse túmulo. Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde ele foi posto. Nesse texto, podemos extrair algumas pérolas preciosas. Você ainda pode estar no centro da vontade de Deus quando parece que ele o abandonou. Jesus, ele sentiu, abandonado, ele se sentiu abandonado pelo Pai. Pai, por que me abandonaste? Mas o Pai não estava longe de Jesus. Mesmo que Jesus não percebesse a sua presença, ele estava ali com ele. Assim como nós também, quando passamos por experiências onde parece que Deus se esqueceu da gente, na verdade, ele está presente também. E seja um amigo leal de Jesus. Nós vimos que na crucificação de Jesus, pelos outros evangelhos, que os discípulos tiveram medo e foram se esconder. E, inclusive, ali, aos pés da cruz, o único que permaneceu foi João. E as mulheres. Então, aqui um conselho para nós, Nós temos que ser leais a Jesus, mesmo quando a nossa vida correr perigo. Mesmo assim, a lealdade deve permanecer. Espero que você esteja aí compreendendo, essas lições e que você possa colocar em prática na sua vida para você experimentar aí a comunhão, a intimidade com o nosso Pai Celestial, com Jesus e com o Espírito Santo. Amém.